Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Gente, hoje o Chacoalhe tá diferente. Cadê o chá? Cadê o ateliê ali da Costa? Pois é, nós estamos na Casa do Fandango, em Iguape, e a gente vai, falar sobre uma história muito linda, de mais de 30 anos. E eu tô aqui com uma pessoa muito, mas muito especial para mim e para essa localidade, que é a Paula Arantes. A gente vai ter a oportunidade de contar histórias que você vai poder vivenciar junto com a gente, porque nós tivemos um diálogo muito incrível desde o momento que ela chegou aqui. Faz mais de 15 anos que ela não vem aqui, mas tem uma história mais de 30. Eu vou dar a bola para ela passar, porque aqui a gente chacoalha. Você chacoalha comigo, toma um chá, só que hoje não vai ser agora, mas daqui a pouco a gente vai tomar um monte de chá juntos, tá? É uma série, um programa onde a gente vai falar sobre o ecoturismo no Brasil. E aí, Paula, o que está sendo essa sua vinda para Iguape? Conta. Muita emoção. E tá aqui na Casa do Fandango, vivenciando esse momento de hastear a bandeira de São João. Tomamos um cafezinho ali feito no fogão a lenha e conhecendo os espaços e a cultura, caiçara e a história do fandango. Coisas que a gente nem imaginava 30 anos atrás. Tinha o museu da Casa da Moeda ali. Tinha um outro museu pequenininho, aí o centro que a SOS ajudou a criar, que era o Centro de Interpretação Ambiental e Informação Turística, com os dioramas, com a maquete, e assim, eram poucos os espaços em Iguape onde as pessoas podiam ter acesso à história e à cultura do lugar, né? Então, assim, tá aqui 30 anos depois e ver a cultura viva e as pessoas valorizando, tocando junto, celebrando esses momentos é muito emocionante. E reencontrar a Alisson, depois de tanto tempo, tantas histórias que a gente viveu junto, relembrar esses momentos, né? Então, em 95, a gente teve aqui a primeira vez, eu acho que com a Alisson em 96, né? Em 1995 começou o Polo Ecoturístico do Lagamar. Foi o primeiro projeto de ecoturismo com apoio da Embratur para uma ONG ambientalista, a SOS Mata Atlântica. Foi o primeiro dos polos ecoturísticos do Brasil. Depois houveram outras iniciativas, até uma publicação de polos ecoturísticos do Brasil. Mas foi o primeiro, a gente teve a honra de participar da primeira experiência, de co-criar a primeira experiência, né? Que tinha uns agentes emissivos. Então a gente levantou as operadoras de ecoturismo de São Paulo naquela época que tinham potencial, algumas já trabalhavam com roteiros vindo para essa região, mas outras não conheciam. A gente organizou um fan tour e trouxe as operadoras para conhecer e ao mesmo tempo com as comunidades aqui, então Iguape, Cananéia, Ilha Comprida e Pariquera-Sul, para pensar roteiros integrados, para resgatar a cultura, a história, entender como é que poderia criar esses roteiros e formatar produtos que poderiam ser oferecidos e eram oferecidos pelas operadoras, né? A intenção era ter roteiros regulares e tal. Assim, muitos sonhos e algumas coisas, né, viraram realidade. E se a gente pergunta hoje, né? Primeiro, sonhou. Lógico que valeu a pena, porque muitas das coisas que a gente sonhou e conseguiu fomentar naquela época, possivelmente são frutos, né, sementes que foram plantadas naquela época e agora a gente está vendo alguns frutos, então assim, muita emoção. Ai, que delícia, olha só, fica tranquilo, porque aqui é só uma pitadinha. A gente tem horas que a gente conversou e que você vai poder acompanhar no Chacoalhe, tomando seu chazinho daí, a gente tomando um chazinho daqui, porque esse momento, gente, tá mágico, muito mágico. Essa mulher é muito linda, muito querida, muito guerreira, como todas as mulheres, como você, que tá aí e que tem sonhos. A gente tinha sonhos e a gente fez eles acontecerem. Vamos lá para mais um Chacoalhe? Vem com a gente conhecer e fica aí, porque ó, tem muita história. Bora lá. Tá indo? Tá. O Chacoalhe tá um pouquinho diferente hoje, gente. Nós estamos na Casa do Fandango, em Iguape. E eu tô com a Paula Arantes, que foi precursora
com a gente lá 30 anos atrás do ecoturismo. Pois é, agora a gente vai estar, porque a gente chegou aqui no momento em que eles vão hastear a bandeira do São João, né? Porque nós estamos no dia 24 de junho e olha só que coisa mais linda. Depois eu vou passar para vocês com quem que eu tô e com as meninas que tô, e a gente vai fazer um programa, não, a gente vai fazer uma série sobre o ecoturismo, sobre as histórias de como surgiu o ecoturismo no Brasil, desde 94, quando foi criada a Política Nacional de Ecoturismo, mas não só na minha fala, na fala de pessoas que também participaram dessa história, tá bom? Então vem com a gente que eu vou contar para vocês muita coisa e tem um monte de gente que vai contar mais outras coisas também. Vamos ver um pouquinho daqui? Olha lá. É isso aí, gente, a casa do Fandango, eles estão aí dando uma ensaiadinha, ó. O pessoal aqui. São mais de 30 anos de história que a gente tá aqui achando. Você não tem noção. Não, mas é mais de 30, mais 30, mais 30, mais 30. Já era, passou de... Olha só que coisa mais linda, mulheres lindas e maravilhosas. Oi. Chacoalho. É isso aí, na TV Praia Grande, no nosso canal do YouTube, a gente vai estar contando histórias de 30 anos pra mais. Por quê? Porque se a gente for falar que isso aí que eu tava começando a falar era de 89, então a gente já passou do fim, né? Então esse é o detalhe. Você continua gravando aí, produtor, porque o negócio é o seguinte, esse pedaço não dá pra pegar. Depois a gente para e vai ver se eu vou sair. Bonita chamadinha. Volto já. Aí você não pare não. Ó, esse aqui eu não faz tempo que eu não lembrava. Agora você me fez lembrar de onde eu conheci Mari Mantovani. Foi dessa época. Por quê? Porque eu estava trabalhando na agência de publicidade de Pão de Açúcar. Nós fizemos a primeira
campanha de coleta de lata de alumínio. Tinha acabado de vir para o Brasil a tecnologia de coleta de alumínio. Para reciclagem. De alumínio. A lata era de ferro, depois eles passaram para alumínio. E o Pão de Açúcar abraçou a história e promoveu uma campanha. E aí o meu chefe virou e falou assim, nós precisamos montar alguma coisa pra loja e tal, vai ter uma feira do verde. Aí tem um cara que veio aqui atrás, me deu o cartãozinho dele, ele se chama Mário Mantovani, ela da SOS Mata Atlântica, então o povo tá fazendo uns negócios ali, cuidando da mata, alguma coisa, você vai lá conversar com ele. Uau. Nossa, você conheceu. E eu peguei o cartãozinho e fui até a SOS. Por quê? Porque eu precisava de informações, de alguma coisa que a gente pudesse fazer. Aí ele falou, vai ter a Feira do Verde, você pode fazer uma ação na Feira do Verde, fazer um stand com alguma coisa. Tem um pessoal que faz uma visita para a nascente do Rio Tietê. Nossa. E aí você vai ter essa semana um fan tour que ele vai levar uns professores. Não era esse nome. Vai ter uma viagem que ele vai mostrar e tal. E aí vai ter... E só que era o dia seguinte, eu não podia. Ele falou, não tem problema, no outro dia vai ter outra. Então tá. Aí chego eu num lugar lá, no meio do não sei onde. Não, nada. Não foi Salesópolis, nada. Não, então. Era nascente que ele tinha falado. Só que no dia seguinte era um roteiro continuado. Não era, acho que era nascente num dia e no outro era até Salto. Era o Tietê da nascente até Salto de Itu, que era o roteiro dos Bandeirantes. Entro um bando de louco, fora de brincadeira, né? Um monte de gente esquisita. E aí aquele ônibus cheio de professor. E aí eu lembro da Ana, com uma caixa engradada, com um monte de terra dentro, assim, uns potinhos. E a gente entrou e aí foi quando eu me dei conta que eu estava dentro de uma das primeiras experiências de educação ambiental, que era para mostrar para os professores como fazer o estudo do meio, que ainda nem era esse nome muito usado, a professora Nícia já tinha usado em algum momento, mas a Bioma lá, que eram 7 ou 6 biólogos, geógrafo e tal, e tinha a Ana Frota, jornalista, era a única menina. Quando eu, de repente, estou ali, eu falei, cadê a nascente do Rio Tietê? Não, foi ontem. Você perdeu, mas não vai ter de novo? Não, por enquanto não. E eu, tá. E eles sabiam que eu representava o Pão de Açúcar, então era aquela coisa, né? E aí a gente foi para esse roteiro, e aí eles mostrando o rio e aquelas nuvens de espuma saindo naquele, né, e tal, e aí eles mostrando e parava e falava e tal, só que eu falei, por que aquela caixa? Depois a gente vai falar. E aí eu intrigada com aquela caixa, né? E aí depois de muito tempo eles me contam por quê. Porque aquela caixa tava lá, porque era assim, se sobrasse tempo e não tivesse o que falar, não, era, na verdade, os lixos, os tipos de lixo reciclável, que eles iam falar sobre a importância do lixo e tal, mas que era só um de stand-by, porque eles não sabiam direito também o que fazer. Como eu descobri isso? Por quê? Porque a gente decidiu fazer, dentro do Pão de Açúcar, uma campanha nas lojas, que era... na Feira do Verde, que era de coleta de lata de alumínio, e a cada 10 latinhas ele preenchia um cupom que ia dar direito a ele concorrer a uma viagem à nascente do Rio Tietê. Uau! Que legal! Então foi muito legal, esse uau foi demais. Fala a verdade, gente, não foi uau? Foi, nossa, isso aqui é o meu coração, ó. Porque isso é 1980, tá? Exato, 89, foi 88, 89 isso. Aí o que acontece, nós fizemos, e o Mário, que fazia toda aquela coisa, porque a SOS era super, ele tinha acabado de entrar na SOS, e a gente pegou todas as revistas do Serviço Doçura, todas as coisas que a gente tinha de promoção, e ia distribuindo, e falando de que aquilo era importante para preservar a natureza. Então as coletas de lata de alumínio, e aí o que acontece? Eu nunca vou esquecer de uma cena de uma mãe, como pode tentar destruir o processo de uma criança. Teve uma família que foi, e eu estava no dia, porque estavam as meninas que ficavam, foi 2 dias intensos, né? E a gente tinha um monte de meninas e meninos que distribuíam a informação e tal. Nas lojas a gente estava com campanha, vai até a Feira do Verde, vai lá no nosso stand, você vai concorrer, blá blá blá. E aí a mãe chegou e aí ela falou assim, vai lá você. E aí uma criança
pegou e falou assim, nossa, imagina você lembrar dessa criança e ela, de repente, ver esse negócio, ela aparece. Ia ser demais, né? Por quê? Porque ela foi levar as latinhas porque ela queria salvar o planeta. Ai, que lindo. Mas eles têm casa em Salesópolis. Então ela falou, ó, a viagem que você vai poder ganhar se você preencher é pra Salesópolis, você vai querer ir? E é com eles, eu não vou, hein? Fez assim, eu nunca mais esqueci. E vocês não têm noção o que aconteceu? Ela falou, ganhou, tudo né? bem, Óbvio claro. que ele ganhou. Óbvio que ele ganhou. Nossa. O detalhe, quando a viagem prêmio aconteceu, eu já era sócia da turma que levava. Eu saí da agência de publicidade, porque eu me E encantei montou a tanto. empresa. Eu estava com aqueles 7, uma banda de loucos, malucos, biólogos, que precisavam de uma administradora. Por quê? Porque eu amei aquele negócio. Falei, cara, é isso aqui o meu negócio. É E aí a conectar as viagem, pessoas então, foi direto. muito incrível, porque de vez eu ser representante do Pão de Açúcar, Você na virou viagem, operadora. eu fui uma das que já estava recebendo. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um problema seríssimo, que eu entrava dentro do ônibus e eu vomitava. Passava mal. Só que aí eu tinha tomado um Dramin, e aí, de repente, quando chega a mãe com a criança. Eu falei pra você, mas você vai. E eu falei pra você que você ia, e ele foi. E aí eu fiz o quê com o pessoal? Falei, fica tranquilo que eu vou ficar. Não, pode deixar que ele vai com a gente, eu cuido. E eu acabei sendo a responsável por esse menino. E nós fomos juntos. E ele assim, demais encontrar ele. E ele foi assim, daqui até Salesópolis. Só que imagina, eu não tinha ido pra Salesópolis ver ainda na frente, porque eu tinha perdido, lembra? Sim. E aí a gente chegou em Salesópolis, e aí eu cheguei e ainda não tinha nada. Era a casa da Dona Maria, que tinha lá o chiqueiro, que tinha isso e aquilo, e a nascente. E eu assim, isso é uma nascente, né? E era a primeira vez que eu tava até arrepiada. Há anos eu não lembrava dessa história, gente. E aí é muito louco, por quê? Porque aí aquilo foi o precursor das viagens, da bioma. E a criança? E aí a criança, a gente foi conversando e tal, e ele foi derretendo, e aí eu lembro que foi assim, aí a gente foi almoçar na senzala, aí a gente fez várias coisas, e aí todo mundo que meio abraçou ele e o irmão, porque foram os dois irmãos. E aí a mãe tava lá em Salesópolis, acho que eles ficaram lá já e tal, sei lá, eu não lembro mais detalhes, né? Muita coisa pra lembrar, né? Depois de quanto tempo. Mas o menino se encantou com a Sim, foi legal, assim, acho que ele já, não sei se conhecia, mas ele se inteirou. E aí foi falando, poxa vida, você fez uma puta de uma coisa, foi super legal, a gente tá aqui, eu sei que você conhece lá, mas é de forma diferente e tal, não sei o quê. Então a gente já tava naquela coisa, e foi aí que eu fui sentindo que isso era a minha vocação, né? E eu fui vendo as situações, então essa é uma precursora de todas da Econautas. Por quê? Exatamente, isso era a Bioma, que era a Bioma Consultoria, Assessoria, né? E aí, só que aí o que acontece? Daquela oficina que a gente teve aqui, o Oliver e o João sentaram e montaram o polo ecoturístico do Agamar. Não, eles montaram. O Oliver primeiro montou a pós-graduação em ecoturismo no Senac. Que eu acabei não fazendo, por quê? Porque eu acho que era só pra graduar, sei lá. Pós-graduação. E eu não tinha que ter uma eu não faculdade. tinha a faculdade completa, porque eu tinha Você largado não tinha publicidade, terminado. não tinha terminado, não podia. Então o Fernando foi fazer, a gente Ele ainda não fez a estava primeira rachado. turma, eu fiz a segunda. Ele fez a primeira turma. Com Eu entrei em todo mundo que tinha. 95. E aí eu não fiz, eu ficava no movimento de fazendo e mudando uma empresa de um lado para outro, tal, até que eu descobri toda essa parafernália do que ele tinha feito. E eu falei, chega, basta, não vou fazer. Só que aí o que acontece? O Polo já tinha feito a primeira reunião. Na verdade, assim, do que eu lembro, vamos tentar juntar. Tá, vamos lá. Porque eu entrei em 95. Na 95, turma A, 95, a segunda turma da já do turismo tinha rolado. ambiental. Já tinha rolado a primeira turma. em E acho que na 94. visita de campo, eles tinham vindo pra cá. Porque eu Eu vim na visita de campo então o com eles, registro- mesmo não estando participando, como acho eu que fazia foi parte dos movimentos todos, eu Eu conhecia acho que todo foi mundo. isso. Porque eu lembro de ter, quando eu entrei, Vai. eu lembro de ter visto um documento de um encontro, uma ata de um encontro onde foi apresentado como proposta. Então, o que aconteceu? Eu entrei na turma, nessa turma, eu tinha acabado de chegar no Brasil de volta,
E aí eu falei pro Oliver, eu falei, olha, eu acabei de chegar, eu não tenho trabalho. Não? Na primeira. Não? Nossa, então é... E aí, quando tiver algum projeto legal, eu tô a fim de trabalhar, né? Porque eu Voltei. Voltei, quero trabalhar com isso. Porque eu conheci o Oliver de 1980 e alguma coisa, de um curso que ele dava de Ecologia da Mata Atlântica, pelo Horizonte Geográfico. Nossa. Então eu tinha feito um curso com ele quando eu estava na faculdade de hotelaria, com 18 para 19 anos. Uau. Foi quando eu conheci o Oliver como biólogo dando curso de Ecologia da Mata Atlântica. E aí eu conheci a SOS Mata Atlântica também nessa época. Depois disso que eu fui morar na Alemanha e fiz a faculdade de hotelaria, que não tinha nada a ver, mas eu queria fazer hotelaria com biologia, eu entrei nas duas, só que eu acabei fazendo hotelaria com relações públicas e não fiz a biologia, porque era cada uma num horário, cada uma num lugar, era uma confusão. Mas eu já adorava essa coisa de meio ambiente, já tinha carteirinha da SOS Mata Atlântica, contribuía para a SOS, essas coisas, desde essa época, né? Que é a mesma época que você conheceu o Belô. Eu lembro de ter visto o Mário em algum evento, queria ter ido para a Eco 92, os meus pais não deixaram ir para a Eco 92, é um monte de gente, uma confusão, pode ter briga, pode ter problema, para que você vai nisso? Aí a gente fez uma carta dos estudantes de hotelaria para a Eco 92, para as pessoas que puderam ir e que fizeram o primeiro grupo de trabalho de turismo e hotelaria com meio ambiente para a Eco 92 e tal. E o Oliver me ajudou a revisar esse documento na época. Nossa. E aí eu encontrei com ele quando eu voltei para o Brasil. Acho que a gente tem que fazer uma história do ecoturismo no Brasil. Isso era o propósito do projeto da Expedição ODS Brasil, 2030. Eu fiz um projeto Eu me lembro que você... exatamente para contar a história, indo nos lugares onde a gente teve as oficinas. Eu me lembro que você fez e aí o que acontece, no máximo eu consegui fazer aqui. Né? Fiz a expedição que a gente fez em 2005 pela SOS, eu refiz ela no ano passado. Eu tenho todo o material ainda que não produzi. Tá tudo lá no arquivo. Porque, nossa, uma loucura, né? Então, o que acontece? Mas essa a gente conheceu em 95. 95, então. Porque foi aí nesse movimento. Voluntária nesse movimento de começar em a levantar. 95, quais eram as operadoras? Foi quando conseguiu o recurso do Ministério do Meio Ambiente para o Polo. 95. Não, a Embratur. A Embratur, justo. Foi a Embratur. Isso. Não, foi 95 para 96. 95 para 96. Então foi de 94. Nós conversamos e tal, e era reunião, e juntava. Aí em 95 eu ainda era bioma. 96 eu ainda era bioma. Então, nesses 2 anos, esse negócio foi... 95 você já não estava com Econautas? Não. Foi 96? 96 que eu abri a Econautas. Por quê? Porque foi um mês. Na verdade, assim, foi do tipo, eu descobri a maracutaia toda, de 2 anos de ralação, e eu sempre no perrengue, a empresa sempre no perrengue. E a gente lá, então quando começou a entrar um pouco de grana, subiu a cabeça de todo mundo, né? E a gente tendo que administrar, e aquela coisa de vai para um lado, vai para outro. E era super contadinho, né? Tinha vírgula, 0, 0, tudo certinho, tudo não sei o quê. Por isso que eu vi uma administradora meio assim, porque eu não aguento, né? Só que depois já passou tudo, já era, né? Eu tinha coisa tudo guardadinho, tudo certinho no papel, né? E a gente tinha computador. Nossa, a gente foi incrível. Nossa, chique. E aí, o que aconteceu no 96? Eu descubro todas as coisas, só que em 95 a gente já tinha feito as reuniões do polo, no finalzinho, reuniões de organização, porque eu fazia parte e tal. Aí a gente fez o Prêmio Senac, que acho que talvez eu tenha te conhecido no Prêmio Senac. Não, você me conheceu nas primeiras reuniões da SOS. Da SOS, então foi. Aí a gente fez a reunião pra cá, a vinda pra cá, não, foi, eu já tava com o Paulo aqui, eu vim Você veio numa das primeiras expedições. A expedição, não, das primeiras operações. Não era operação ainda. Com a Econautas, já estava com a Econautas, entendeu? Quando eu tava. Porque eu vi todo o processo acontecer enquanto bioma. Então eu já fazia parte. Aí eu disse, cara, ir pro Lagamar e o Polo Lagamar é o nosso negócio. Não, aí o que acontece? Eu vendi a empresa hoje. Fiquei em depressão 15 dias, quebrei o pé, foi tudo junto. E aí 45 dias depois,
Você já tava com a Econauta? Eu já tava com o logotipo da Econauta. Não, você já tinha camiseta, você tinha Camiseta, bota, bota, adesivo. boné, tudo. E você tinha uma sala que era lá no centro. Na Santa Cecília, Santa que era a minha Cecília. casa que eu transformei em agência. E aí você pintou um monte de móvel que você pegou em vários E eu lugares. achei as fotos da inauguração. Então, eu tava nessa inauguração. E a gente tem as fotos aí que a gente vai usar agora, né, na coisa. A gente Isso achou a eu tava. foto. E achei como que é o nome dela? De bike, a vereadora, a deputada. Renata Falzoni. A gente mandou pra ela. Ela acreditou, tava, porque ela né, tava viva. na inauguração da Econautas. E tinha o Marcelo também, que é o outro, que é o Marcelo Leme, que era. Não é o Marcelo que era da que professora também Alice? virou. Que Não, operava no não. Que Marcelo? É Marcelo, que também virou político aí, também, que era do Blue Night, do Blue Note. E que eu não consegui lembrar o sobrenome dele, mas vou achar também. E aí a gente encontrou, e a gente juntou um montão de gente. Tipo assim, quando o povo chegou, e assim, mais, sei lá, 2, 3 meses, a gente já tinha site. Era Aí muito ninguém difícil. acreditou, como assim? Nossa, Porque a galera- nossa, quanto tempo? Porque a galera das não tinha 10, não tinha operadoras- 3 meses, 4 meses, e ninguém tinha Porque ela nada. era profissa de Eu comunicação. era publicitária, já tinha Ela trabalhado com fez aquelas tudo. coisas, o Paulo já curtia a história do computador, Ele tinha começou a adesivo, pegar ele fazer tinha adesivo. Natureza, apaixone-se por essa ideia. Era assim. A gente já tinha feito 1001, a natureza e o respeito. A gente entregava adesivo para todo mundo, bottom. A gente ficava a noite inteira fazendo bottom na mão, mas fazia. A gente entregava, nossa, quando a gente começou a fazer, e aí o que acontece? Eu cheguei para todas as operadoras que era Venturas e Ambiental, o Freeway. Ecotrip. Não, Ecotrip acho que não tinha ainda. Tinha? Não, Ecotrip não tinha ainda. Biotrip tinha. Ecotrip veio depois. Era o Marujo e o... Eram essas 4 e mais uma das meninas. Tinha acho que a 5. Ecoassociação, Ecoassociação, professora Alice, que não era empresa, então era essas aí. ONG. Eu falei, olha, tem muita operadora fazendo e pouco vendendo. Então eu vou fazer o seguinte, isso porque na Bioma a gente fazia, e a minha especialidade era escola. Então a gente levava aluno para tudo do meio. Eu falei, eu não vou trabalhar com escola. Eu vou trabalhar com ecoturismo. Mais perto. O que eu fiz? Peguei todas aquelas coisas que a gente viu e falei, a Econautas vai ser uma agência para vender todo mundo. E vai operar algumas coisas. Não, eu não ia nem operar, não queria, não. Não? Quem falou que eles me passavam as informações? Ninguém passava, porque achava que eu ia pegar as informações e ia fazer. Então, o mercado de turismo que tinha aquela coisa, quanto mais agência melhor, o ecoturismo não tinha. Porque era muito pessoal. Era muito. Eu tenho que contar para o meu cliente o que ele vai fazer. E eles, entre eles, também tinham. E aí era uma rixa geral Porque entre um eles. começou a operar Pantanal, desenvolveu os roteiros do Pantanal. O outro começou a operar Chapada, que era a Aventura foi para Chapada, a Ambiental foi para o Pantanal. Porque é isso, os caras tinham que desbravar do nada e montar todos os roteiros. E uma vez que você comunicava o roteiro, o outro queria começar a operar. Todo o trabalho que você fez para poder montar, Abriu o caminho, e e aí eu abriu o caminho, eu descobri. ficava com medo de que o outro operasse. Eu descobri que eu acabei sendo um navio quebra-gelo de um monte de história, de um monte de gente. Mas aí para o Lagamar, a proposta do Polo Lagamar era exatamente ter os agentes emissivos operando de forma conjunta, integrada, cada um assumia uma vez a operação e todos os outros ajudavam a vender, porque a ideia era conseguir viabilizar um roteiro por final de semana, sonho, ilusão, a gente falava, com o universo de São Paulo, você conseguir vender uma van por final de semana, a gente vai garantir um público que nunca foi para um lugar naquele, né? E a ideia era fazer a cada final de semana um roteiro diferente, então você só repetia uma vez por mês. E cada hora uma operadora assumia. Então você tinha também um revezamento entre as operadoras, mas todo mundo promovia e todo mundo vendia o destino e tinha um comissionamento. E desse jeito a gente garantia um fluxo para as coisas irem acontecendo aqui. Foi a proposta. Hashtag, só que até não. a segunda parte. Só que não. Hashtag, só que não tinha nem hashtag nessa época. Não Hashtag, só que tinha. não. E aí, Mesmo. gente, aí as operadoras de Canané, os hotéis de Canané, eram Não, muita coisa era muito não só sofrida. em Canané, foi tudo todo. É. Ficou em Canané porque
Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.